tá, irmão? Um minutinho. Na tarde eu peguei a Bíblia um pouco para ele, ler um pouco, examinar a Escritura. O Espírito Santo de Deus colocou em meu coração de vir aqui nessa noite. E como obediência é muito melhor do que o sacrifício, louvado seja o nome do Senhor, eu falei, Senhor, eu vou estar lá. Louvado seja Deus, aleluia. Quando nós obedecemos a Deus, irmão, as bênçãos nos seguirão. Glória a Deus, aleluia. E eu gostaria de louvar, Deus colocou um hino no meu coração. Pode, pastor? Amém? Em todo tempo seja teus vestidos alvo como a neve, assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre tua cabeça óleo de alegria para te renovar. Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está nesse lugar, promete na mão para te tocar e a gente da glória para renovar. A tua bênção acabou de chegar, a caminhada daqui sairá, a gente puro para renovar, me converte de guerra e me derrotar. A tua bênção acabou de chegar, a caminhada daqui sairá, a gente puro para renovar, me converte de guerra e me derrotar. Querido, louvado seja o nome do Senhor. Pega aí a tua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Ô glória. Vamos lermos a palavra de Deus.
Diz assim a poderosa palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podem sentar. Ocupe as suas mãos, forte palma para o Senhor Jesus, porque Ele tem toda a honra, toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa noite eu não sabia que eu ia ser o preletor, mas Deus sempre coloca uma palavra no nosso coração. Quando nós vamos para a guerra, tem que nos preparar, não é assim, irmão? Louvado seja, tem que sair de casa preparado. E o Senhor colocou essa palavra em meu coração: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor nessa noite, Ele faz um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei a situação que você se encontra. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor te conhece. Aleluia. O Senhor sabe a situação que você está passando. Deus sabe o vale, o deserto que você se encontra. Ele está falando: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está na casa, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vos estarei. E aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, o paralítico anda, o mudo fala, o cego enxerga, a renovação, a batismo com o Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. O homem da veste resplandecente está passando aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a atenção do mestre para a sua vida nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus, quando a Bíblia nos diz primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a dar prioridade a Deus, buscar primeiro o reino, louvado seja Deus, as coisas vão entrando para o lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tenha pessoas que entrou aqui que só Deus pode mudar a história, só Deus pode quebrar o protocolo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, nessa palavra, Ele falou: vinde a mim, vem que eu vou resolver o teu problema. Talvez você contou o teu problema para várias pessoas e não encontrou êxito, mas o Senhor do Senhor está aqui nessa noite falando: eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. E pela fé eu vejo o Senhor te entregando a tua vitória. Você crê nessa palavra? Pela fé eu vejo o Senhor renovando pessoas aqui nessa noite, nesse lugar. Pela fé a glória de Deus está descendo aqui na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Se você começar a se ligar com Deus, se você, aleluia, começar a depositar os teus problemas na mão do Senhor, aleluia, deixa que Deus está agindo, deixa que Deus está resolvendo. Porque no momento em que você está dando glória aqui, no momento que você está buscando a presença de Deus aqui, Deus está entrando com providência lá. Aleluia. Porque a Bíblia diz que em Isaías 59 que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir, e nem tão pouco as tuas mãos encolhidas para que não possa tocar. Chegai a mim e eu chegareis a vós. Aleluia. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Aleluia. Deus não está procurando, irmão, louvado seja Deus, homens intelectuais nem mulheres intelectuais. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Tem adorador aqui nessa noite? Mesmo na prova, mesmo no vale, mesmo no deserto, mas vem adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vem buscar a presença, louvado seja o nome do Senhor. Vem encher lamparina, louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor falou, tem que ter azeite, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez esse fardo que você está carregando está muito pesado. Jesus quer fazer uma troca nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fala para o Senhor, deposita a tua fé no Senhor, crê no Senhor Jesus, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem autoridade
para convidar os homens a irem a Ele. Ele tem essa autoridade. Louvado seja Deus. E hoje Ele está te convidando. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta do teu coração, entrarei e saciarei com Ele, e Ele comigo. Jesus está nos convidando, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque os discípulos andavam com Jesus e não conheciam quem era Jesus. Tem muitas pessoas até que vêm na igreja, mas não sabem ainda quem é Jesus, não conhecem quem é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele disse que antes que houvesse dia, Ele é, e operando Ele, quem pode impedir? E Ele está fazendo grandes milagres aqui nessa noite, você crê? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele está realizando, aleluia, projetos grandes aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor te conhece por dentro e por fora. Louvado seja Deus. Até os fios do nosso cabelo é contado pelo Senhor. O Senhor nos conhece, irmão. Louvado seja Deus. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu costumo dizer que Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. E Deus está falando comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz também que o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza do homem. E o apóstolo Paulo diz que no momento que ele pensava que estava fraco, aí é que ele estava forte. Porque fraco e derrotado é o diabo. Você é mais do que vencedor. Cadê o mais do que vencedor nessa noite? Você é mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Você poderia estar em qualquer outro lugar, irmão. Louvado seja Deus, mas você veio buscar o Senhor aqui, aleluia, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Você veio falar com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele está pronto a nos ouvir, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei como é que está o teu coração nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas o Senhor nessa noite Ele tem um renovo para mim e para você. Hoje, aleluia, Ele quer trocar. Oh Espírito Santo. E eu vejo o anjo do Senhor segurando em tuas mãos e te atravessando em terra seca, e você vai cantando e não dá vitória. Só o Senhor é Deus. Esse processo que você está passando, passar não é ficar, você vai passar e vai cantando e não dá vitória. Começa a tomar posse, começa a ver o resultado, o êxito de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus tem um chamado, irmão, para cada um aqui nessa noite. Aqui tem vários vasos do Senhor. Aqui tem vários membros do corpo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem contado contigo. E muitas das vezes Deus tem nos chamado e a gente recua, a gente não quer. Aleluia. E às vezes Deus está te chamando para uma grande obra, mas a gente não quer aceitar o chamado. Aleluia, louvado seja Deus. E eu vejo pessoas, Deus levantando homens e mulheres de Deus aqui nessa noite para falar: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho. Em tempo e fora de tempo, Deus tem contado contigo para esta obra. Porque a Bíblia diz que Deus não tem chamado só como ouvinte, Deus tem chamado como praticante da obra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Ele está falando: vinde, vinde a mim. Está com sede? Vem a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. O único mediador entre o homem e Deus chama-se Jesus. Não existe outro caminho. Jesus usa um singular para dizer: eu sou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. O único que pode salvar chama-se Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele fala: e darei descanso para a vossa alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós sabemos para onde vamos. Aleluia. E a promessa quem fez é fiel para cumprir. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Jesus fez promessas e Ele cumpre com a sua palavra. Ele
falou: ireis preparar lugar, mas vireis outra vez, para que onde eu estiver, esteja vós também. Então, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Vira para esse irmão do lado e fala: irmão, não saia da fila da promessa. Fala para ele: está difícil, mas não saia da fila da promessa, porque a trombeta vai tocar, irmão. Isso eu tenho certeza. Aleluia. A trombeta a qualquer momento vai tocar e subiremos num corpo incorruptível e teremos um encontro com Jesus. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Se prepara, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos nos preparando aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos, estamos ouvindo a palavra, mas brevemente o culto vai ser lá em cima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos nos preparando aqui nessa noite, neste lugar. Aleluia. Não saia da promessa, não saia daquilo que Deus te chamou. Oh, Espírito Santo, porque o único que pode dar um descanso para a nossa alma chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que vos dou a paz, não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo ela é mentirosa, ela é passageira, mas a paz que Jesus nos dá é tremenda, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí, se você que está carregando esse jugo pesado, já não está aguentando mais, hoje à noite você passar para Jesus. Deus, toma nas tuas mãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenta resolver por você mesmo. Nesta peleja não terei voz de pelejar. Parar e ver. Entrega na mão do Senhor. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas tu sabes, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você está falando com Deus, Deus está entrando com providência. Deus tem autoridade de tocar naquele homem, tocar naquela mulher, libertar aquele jovem, libertar aquela jovem. Louvado seja o nome do Senhor pelo poder da palavra. Aleluia. Ontem eu estava lendo sobre a palavra do cego Bartimeu, e aquilo me chamou a atenção, pastor João. Quando Jesus vinha saindo com os discípulos, que ele começou a clamar. Ele era cego, mas ouvia. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? A fé, ela vem pelo e ouvir. Ele é a própria palavra, ele era o verbo. Louvado seja o nome. Aquilo me chama a atenção. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos pregoando essa palavra que liberta, essa palavra que salva, a palavra que cura. Louvado seja o nome do Senhor, e que leva para o céu. Chama-se Jesus. Louvado seja Deus. Está falando: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando eu comecei a ler isso, eu falei: Jesus, quantas pessoas soberbas, quantas pessoas que pensam que é alguma coisa, e o que a maioria que acontece dentro da igreja é a divisão, irmão. Tem pessoas pensando que é melhor do que a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu aprendo com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quanto mais nós descemos, mais Deus nos exalta. Quanto mais a gente procura descer no Espírito, mais o Senhor vai te colocar no alto. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Deus, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e exalta os humilhados. Se você está sendo humilhado, se prepara, porque a exaltação de Deus vai chegar na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus tira do monturo e coloca em lugar de destaque para saber que Ele é Deus, que Ele é que vos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Deus chama Davi, o menor de Israel, para governar. Olha só, Deus chama o menor. Então eu aprendo cada dia mais. Aleluia, que nós devemos buscar mais, descer mais, desce. Aleluia. Quanto mais a gente busca, mais desce, mais Deus nos exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Nós temos que aprender de Jesus. Jesus era tão popular, onde ele passava, aleluia, ele ia salvando almas. Porque para Jesus não tem acepção de pessoa. Jesus chama a todos a tamanho uma salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é tão poderoso. O homem faz separação, mas Deus não. Jesus não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vinde
a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus, aleluia. Eu aprendi muito com o Senhor. Há um certo tempo, irmão, o pastor João, como falou, eu trabalhava numa empresa e eu estudava. Eu quase não tinha tempo de pegar a Bíblia para ficar lendo, para fazer pregar, e às vezes eu tinha chamado, porque quem tem chamado não adianta correr. Lembra de Jonas? Jonas pagou a passagem, depois se escondeu no porão. Quem pode se esconder dos olhos de Deus? Ninguém pode se esconder. Aleluia. E eu tentei me esconder, e por eu tentar me esconder, eu tenho 6 fraturas nesse pé direito, rompimento de tendão e perca parcial do movimento do pé, porque eu queria parar. Eu não quero mais saber desse negócio não, só queria saber de estudar e trabalhar. Mas quando o Senhor nos chama, irmão, louvado seja o nome do Senhor, e quando o Senhor me colocou dentro do hospital, Ele começou a me lembrar as palavras e almas que eu fui pregando ali, que eu ganhei para Jesus pela misericórdia. Aí ele falou assim: eu não parei a obra contigo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aleluia. Quando o médico falou que eu botar minha perna, eu falei: agora? E o Senhor falou: não, não vai botar a perna, porque eu preciso de você na obra. Deus tem me chamado para fazer diferença. Aleluia. Pois são o sal da terra e a luz dos homens. Se o sal não socar, para que serve? Ser jogado fora e pisado pelos homens. O Senhor tem nos chamado, irmão, louvado seja o nome do Senhor, para fazer a diferença nessa terra. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão se corrompendo por causa de dinheiro, por causa de cargo, por causa de tantas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A proposta de Satanás está sendo bem maior do que a proposta de Deus. Aleluia. Está se afastando do caminho do Senhor. Aleluia. Mas nós que temos o foco e sabemos que a salvação está vindo a qualquer momento, aleluia, passamos o que passamos, aleluia, guarda tu que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Louvado seja o nosso Senhor. Temos que estar firme, fixo, aleluia, olhando para o céu, olhando para o autor e consumador chamado Jesus. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe a prova que eu estou passando. Mas pastor, passa a prova. Nós passamos por cada situação, irmão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, passamos prova. Eu lembro de Abacuque, ele dizendo que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, os produtos da oliveira minta, que nos campos não produzam mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, que nos corrais não haja vaca, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu aprendo com Abacuque que pode voltar tudo, aleluia, mas não pode voltar é a presença do Espírito Santo de Deus sobre mim e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque um choro pode até durar uma noite, mas com certeza a alegria vem pelo amanhecer, irmão. Aleluia. Eu já contei aqui uma vez uma situação que eu estava desempregado e só tinha um ovo na geladeira. Falei: e agora? Eu, minha esposa Fabiana, meu filho Ezequiel, minha filha Raquel e minha filha Esther. 5 pessoas com um ovo. Falei: e agora? Aí bate lá no portão um senhor: pastor, eu estou com fome, o senhor tem alguma coisa para me dar aí? Deus testa a minha e a tua fé, para ver até onde vai. Eu falei: tá bom. Fui lá, fritei o ovo para ele, botei o feijão, o arroz, botei na vasilha e falei: entra, fiz um suco, tinha um suco lá, eu fiz. Entra, senta aqui, senhor. Não, sentou lá no meu portão e comeu.
E a minha esposa falou: e agora? Como é que vai ser? Eu falei: ué, agora dá glória. E a glória? Mulher é meio estranha, né? Mulher não é boa, não. Eu falei: não, filho, fica tudo ligado. O irmão passou, o senhor falou assim: que Deus te abençoe. Eu falei: amém. E foi embora. Quando foi 2 horas da tarde, o meu vizinho bateu no portão. Pastor? Eu falei: pois não. E eu vi ele com as bolsas, eu pensei que ele tinha chegado no mercado. Eu falei: pois não. Ele falou: pastor, olha só, eu fui lá no mercado, lá em Nova Iguaçu, comprei tanta coisa, comprei muita carne, e a minha geladeira é pequena, eu não lembrava que minha geladeira é pequena, e se eu deixar mais de fora vai estragar. E eu estava orando, Deus mandou trazer isso aqui para o senhor. Aleluia. O choro pode durar uma noite, irmão, mas a alegria vem pelo amanhecer. E ele me deu a minha bolsa. Aí eu falei para minha esposa: vem cá, minha filha, hoje você quer comer a carne, come ensopado, quer comer a carne assada, porque hoje há banquete no deserto. E o choro pode durar, não sei se você está passando por esse processo, mas sabe de uma coisa, eu vejo providência de Deus nessa noite, nesse lugar. Eu vejo algo de Deus acontecendo aqui nessa terra, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus cria a situação para ver até onde vai a minha e a tua fé. Aleluia. Para ver se você vai murmurar, para ver se você vai reclamar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E o que mais acontece é quando o crente está passando uma situação, ele sai falando o problema dele para todo mundo. Mas a Bíblia diz: entrar em teu quarto e falar em secreto, que o Deus do céu te ouvirá. Aquele que pode mudar a tua história, ele te ouvir. Ele pode te ouvir. Aleluia. Então mesmo você conta o teu problema para aquela pessoa, vira uma arma. Um sai contando para o outro, sai contando para o outro. Aquele irmão aí está passando. Está entendendo? Mas quando você entra no teu quarto, se ajoelha e fala com ele. Aleluia. Antes de chegar a noite, o milagre já vai acontecendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus traz pessoas até que você nunca conheceu. Irmão, está morando aqui, Deus mandou isso aqui. Eu não sei que mistério é esse. Aleluia. Outro mistério que aconteceu não faz nem muito tempo. O meu gás acabou num domingo. Eu estava trabalhando eu monto festa. E minha esposa falou: acabou o gás. Eu falei: caramba, e agora? Eu só recebo à noite. Aí ela falou, aí ligou para o rapaz do gás. Aí eu falei: pastor, acabou o gás, dá para trazer o gás? Aqui, ó, eu estou com um bujão aqui, ele está quase meio. A senhora quer para a senhora? Está entendendo essas coisas, irmão? Eu vou levar aí para a senhora, está quase meio, não está usado. Ele: tá bom. Ele trouxe, aí ela perguntou: quanto é que é? Ele falou: não, sei não, estou dando para a senhora. Está vendo, irmão, como é que Deus cria situações? Quando eu cheguei lá, eu falei: amor, como é que foi? Como se resolveu? Eu liguei para ele, ele trouxe. Eu falei: mas quanto é que é? Não, ele falou que não é nada não. E agora? Deus traz pessoas para te abençoar. Aleluia. Esse Deus, a Bíblia diz que Deus nunca viu um justo mendigar o pão, e nem tão pouco a sua descendência. Deus não deixa faltar, irmão, não deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sempre Deus envia providência. Crê somente, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A chave é não murmurar, não reclamar. A chave da vitória, entra pro quarto, pede secreto. Lembra da mulher? Ela teve comunhão lá com os vizinhos, pegou as vasilhas, ela foi para onde? Pro quarto. E a gente só enchendo as vasilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje essa palavra de fé, irmão, para mim e para você. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Só Ele pode mudar a tua história. Amém? E assim nessa oportunidade, em nome de Jesus.